Bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, essa noite especial que estamos comemorando a Páscoa. Durante todo esse dia, tivemos nosso culto 6 horas da manhã, nosso estudo, e por várias semanas nós estudamos, sobre esse tema que é a Páscoa, esperança e paz. E com certeza, nós sempre vamos ter guardado no nosso coração que não é esse mundo, não são as coisas que estão acontecendo, que são os responsáveis pela nossa vida, para nos dar paz, para produzir esperança em nós. Não deve ser. Mas nós temos uma esperança maior, uma esperança viva, que é Cristo Jesus, que é a sua morte e ressurreição, e nele nós temos toda a vida. Nós vamos ler então para essa meditação, passagem de 1 Coríntios capítulo 15, versos de 11 a 20. Primeira Coríntios capítulo 15, versos de 11 a 20. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram com Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos Teus servos do passado, ó Pai, que anunciaram essa mensagem. E podemos hoje, a partir da Tua palavra, ouvir esta pregação de Paulo, ouvir os ensinos tão claros das Escrituras que nos trazem vida. Que o Senhor esteja falando mais uma vez conosco nesta noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós aguardamos esse dia esperado, que é estar com Jesus. Uma das mensagens, nós falamos como é interessante a gente perceber a importância do relato bíblico, do relato escrito, porque é isso que nós temos. Nós percebemos que naquele tempo, esses irmãos não tinham a Bíblia nas suas mãos, eles estavam quase que escrevendo a Bíblia. E como nós vimos hoje cedo, Pedro foi no túmulo, precisou ver para crer. Eles estavam vendo a história, lendo a história, participando da história, e assim a fé deles era desperta. Nós não temos mais como ver essa história, não temos como encontrar com Jesus, não temos como ver com precisão certos detalhes, mas nós conseguimos ver através das Escrituras, dos relatos que nós lemos. A nossa fé vem pela pregação, vem pela palavra de Deus. E nós dissemos o seguinte, que o cristianismo não diz a ninguém inicialmente, veja como você deve viver, e sim, eis aqui o que Jesus fez por você na história. Então, é muito bom a forma que o Evangelho é apresentado para nós. O Evangelho é apresentado para nós. Jesus fez isso por você. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou. Jesus te deu vida. Jesus te libertou. A partir desse momento, nós cremos, nós temos a nossa vida transformada. Então, a igreja, a pregação,
ela é muito além de chegar diante de uma pessoa e falar, não, você precisa ir para a igreja, você precisa fazer isso, você precisa ser assim, você precisa abandonar isso e aquilo. Não, nós não apresentamos moralidade para as pessoas, nós apresentamos o Evangelho. E o Evangelho, o amor a Jesus, vai nos tornar pessoas diferentes, pessoas novas. Como nós falamos em tantas outras mensagens sobre o poder da ressurreição, esse poder de nos transformar a partir de agora, assim já nos preparar para aquele dia que nós vamos encontrar com o Senhor. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Foi o último versículo que nós lemos, versículo 20. De fato, Cristo ressuscitou. Havia dúvida naquela época? Havia pessoas negacionistas naquela época que negavam a ressurreição? Sim. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Há um texto curioso em Atos 26, de 24 a 26, quando Festo, depois de ver Paulo pregar, acho que ele estava incomodado com aquela pregação, que ele não queria aceitar, ele que não queria ouvir, ele diz para Paulo, interrompendo Paulo em alta voz, disse: estás loucos, as muitas letras te fazem delirar. E Paulo, com toda a educação do mundo, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Não estou louco. É de conhecimento do rei. Chamou o rei de negacionista, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. É de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. É como se ele chegasse para Festo. Como que você pode negar que Cristo ressuscitou? Acaso Cristo ressuscitou escondido? Você sabe muito bem dessa verdade. Se você não quer aceitar, você quer negar, você nega. É fácil a gente entender esse texto nos dias de hoje, quando a gente vê esse tema, né, tão abrangente, o tal do negacionista, né? E aí não tem lado, qualquer lado vale, porque um fala que o outro é negacionista. Quando uma verdade está tão clara e evidente para você, mas o outro diz, não, não existe, não estou vendo, não, isso não aconteceu. É fato, você fala, é fato, não foi escondido. Mentira, enganaram você, você que não está entendendo, não aconteceu. Mais ou menos isso se diz a respeito da ressurreição. E aí a gente percebe que Paulo, nesse contexto, ele está falando da igreja. Quando ele diz, no versículo 11, que nós pregamos e vocês creram. Lá no versículo 12, ele fala, mas mesmo assim, ainda tem aqueles que afirmam que não existe ressurreição. Mas, como já expliquei numa outra ocasião, Paulo não está dizendo que não que eles não acreditavam na ressurreição de Cristo, eles não acreditavam na ressurreição. E se você for pensar, é algo que pode até passar pela cabeça de muitos de nós em alguns momentos. Não, tudo bem, eu acredito na Bíblia que Cristo ressuscitou, mas mais um homem? Mas Cristo era Deus, para ele ressuscitar é fácil, o pai dele lá deu um jeito, mas eu acho que não acredito nisso. Então eles estavam meio que negando por questões filosóficas, por questões de vida, da própria filosofia de vida deles. Nós falamos, eles realmente não conseguiam entender como que essa história de ressurreição, mesmo porque eles tinham aquela ideia de que o corpo era mau, o corpo era a prisão da alma. Como? Para que eu quero um corpo? Eu quero me livrar desse corpo. Agora você vem falando que tem ressurreição do corpo. Entendi errado. Então repare qual que é a linguagem, qual que foi a estratégia de Paulo. Quando você diz, não, isso não existe.
Aí ele quis dizer, não existe, mas vocês sabem da consequência que é isso não existir? Não é simples assim falar que não existe. É igual alguém dizer, não existe o ar. Tudo bem, então tá, se não existe o ar, em 30 segundos, 30 segundos é pouco, né? Em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, está toda a humanidade morta. Aí começa a relatar. Foi isso que Paulo mais ou menos fez aqui. Tá, então não existe a ressurreição dos mortos? Se não existe a ressurreição dos mortos, primeiro, Cristo não ressuscitou. Correto? Ou existe ou não existe. Não é existe, se não existe para um, não existe para nenhum. Então, se não existe, Cristo não ressuscitou. Depois ele diz, é vã a vossa pregação. Porque a pregação é exatamente essa, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Nós falamos quantas vezes aqui que é o centro do Evangelho. Então, para que vai pregar o quê? Não precisa pregar mais nada. É vã a vossa fé. Fé baseada numa mentira. Se não existe ressurreição, você pregar a ressurreição, você está mentindo. E como que você vai querer que alguém tenha fé numa mentira? Somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Aqui é curioso, né? Ele diz o seguinte, se Cristo não ressuscitou, e estamos dizendo que Deus fez algo que ele não fez, porque aí a gente vai pregar que Deus ressuscitou Cristo, então nós estamos enganando as pessoas e mentindo contra Deus, falando que Deus fez uma coisa que ele não fez. É um falso profeta aí. E Paulo não para, ele continua. E parece que vai aumentando a intensidade, né? Já chegou e você está mentindo contra Deus, falando que Deus é mentiroso. Permanecei nos vossos pecados. Aí ele vai fundo. Sem morte e ressurreição de Cristo, não há perdão. Como nós falamos hoje cedo, primeiro Adão, segundo Adão. Primeiro morre, traz a morte. O segundo morre e ressuscita e venceu a morte. E esse traz a vida para aqueles que estão em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos nos nossos pecados. A ressurreição de Cristo é a evidência que o sacrifício dele a favor de nós foi aceito por Deus. Na sequência aqui ainda, versículo 18. Os que dormiram em Cristo pereceram, porque se não há salvação, quem já morreu não está salvo, pereceu. Não há esperança da vida eterna. A morte tem a última palavra. Repare, irmãos, como são fortes os argumentos de Paulo. Acho que ele quer convencer de todo jeito. Não, vocês têm que entender. Sim, existe a ressurreição. A ressurreição é importante. A ressurreição do corpo é importante. A ressurreição, ela faz parte dessa pregação. Tanto que ele fala, né? Que a morte foi vencida. E aí ele vai terminando aqui, no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque nós somos pessoas enganadas, nós vivemos numa mentira, e pior ainda, né? Estamos dedicando a nossa vida a uma mentira. Se não tem Jesus, se não tem salvação, se não tem vida eterna, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Essa é a filosofia de muitas pessoas, a forma que as pessoas pensam. Eu tenho que viver, aproveitar, não importa o que eu faço, porque a vida é agora. E aí Paulo conclui, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A ressurreição existe e ela é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição, ela vem provar que a verdade é mais forte. Por que Jesus foi perseguido e morto? Porque ele estava falando a verdade. A verdade incomoda.
A verdade fez com que ele fosse perseguido, mas o amor venceu o ódio. O bem foi mais forte do que o mal, porque Cristo ressuscitou. Maior do que tudo é a salvação e é a ressurreição. E se a gente pensar, irmãos, nessa questão, maior do que tudo é a morte, a ressurreição, é a vida, é Jesus, nós vamos entender o como nós estamos seguros em Cristo Jesus. Quero ler uma passagem de Romanos 8, ela liga muito bem, né? Coríntios e Romanos, eles podem ser lidos bem juntos, porque eles falam a respeito de Cristo, falam a respeito da ressurreição, a respeito da vida eterna. E olha o que diz lá o versículo 1 e 2. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Maior do que o pecado, maior do que o poder da morte é o poder de Jesus, é o poder da vitória, é o poder da salvação. E é esse poder que está diante de nós, diante da nossa vida. É aqui, nesse texto de Romanos 8, que nós vemos lá no versículo 37, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ser vencedor já é bom, não? Nós queremos vitória, vencer o dia, vencer as tarefas do dia. Como é bom quando você termina um dia e fala, eu consegui terminar as minhas tarefas. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Essas palavras, né, são bem propícias, irmãos, porque tudo que é de Deus é maior. A esperança é viva, a vitória é mais que vitória, e assim por diante. Estar com Deus, estar com Jesus, estar com Cristo. Mas vamos ler mais um pouquinho de Romanos. Não temos condenação porque nós estamos em Cristo. A morte foi vencida pela vida. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes parece que as coisas estão cooperando para nos atrasar. Livre de um problema, aparece outro, não é? É a nossa perspectiva errada da vida. Como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós precisamos entender, crer nisso. Entender esse poder de Deus. E Paulo aqui ele vai argumentar, eu acredito que ele vai tocando numas dúvidas básicas que nós temos em relação à vida, em relação a essa vitória, em relação à salvação e tantas outras coisas. A partir do verso 31, 8, 31 a 37, ele vai colocando, acredito que perguntas que nós temos. Quem será contra nós? Acredito que ele quer tirar essa dúvida do nosso coração. Parece que está tudo contra nós. Não está cooperando para o bem, mas está cooperando contra o nosso bem. Mas Paulo diz, não. Quem será contra nós? Se Deus é por nós. Mudou tudo, né? A outra pergunta é, não nos dará graciosamente todas as coisas? E aí você olha e fala, mas falta tanta coisa. Parece que Deus, como nós falamos aí num texto sobre oração, parece que Deus fechou o guarda-chuva e deixou a gente na tempestade. Falta tanta coisa. Mas aqui ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não falta nada. A partir do momento em que nós temos Jesus, nós já temos tudo. E o
o que o texto diz é que se ele deu o maior, ele não vai dar o menor? Como um pai, né? Você tem o seu filho, você dá tantas coisas para o seu filho, e às vezes o seu filho está preocupado que você não vai dar uma coisa tão pequena. Deus deu tantas coisas para nós, deu o seu filho para nós. Outra pergunta: quem tentará acusação? Eu sempre digo que a gente é muito preocupado com o que os outros estão pensando, com o que as pessoas vão dizer. E às vezes a gente olha para os outros e a pessoa não gosta de mim, a pessoa está me perseguindo, a pessoa não está nem vendo você. E aqui diz: quem tentará acusação? Se alguém quiser acusar, quem tentará acusação? Contra os eleitos de Deus. É Deus quem o justifica. Ou seja, se o mundo inteiro resolver te cancelar, né, como é o termo que está se falando tanto, Deus te chama de eleito. Você é um eleito de Deus. Deus é quem o justifica. Você não precisa ficar se justificando para o mundo inteiro. Tenha paz com Deus. E assim com o seu próximo. Então, não estou dizendo que a gente não tem que preocupar com o próximo, mas não precisamos nos preocupar com acusações. E por último aqui, quem nos condenará? Jesus já morreu, já ressuscitou, está à direita de nós, intercede por nós. Quem nos condenará? Nós estamos livres da morte, porque Jesus nos deu vida e intercede por nós. E aí tem uma lista grande, né? Nós não vamos nos delongar, mas fala: quem não nos separará do amor de Deus, será tribulação, angústia, perseguição. E ele vai falando, e aí termina: mas em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E repete: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Todas as coisas. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, irmãos, nós, como falamos hoje cedo, precisamos descansar mais em Jesus. Precisamos ler mais, porque quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós meditamos nas palavras de vida, mais nós podemos descansar no Senhor. Não nos falte essa disposição de desligar um pouquinho do mundo, e hoje é literalmente desligar, né? Desligar os aparelhos, desligar o roteador lá da casa, o 3G, desligar tudo para meditar na palavra do Senhor, para orar, para aprender da palavra do Senhor. E eu quero concluir esta mensagem com uma palavra de Jesus. No momento da sua morte, ele disse algumas palavras, conhecidas como as 7 palavras da cruz. A primeira palavra é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A quarta: tenho sede. A quinta: Deus meu, por que me desamparastes? A sexta: está consumado. E a sétima: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu gostaria de terminar com essa 7ª palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que paz, né? Momento de grande angústia. A última palavra de Jesus: eu entrego. Está consumado. Eu cumpri o meu propósito e eu entrego nas tuas mãos. Nós ainda não estamos no fim da vida, né? Espero que temos ainda um tempo aí pela frente. Mas nós podemos dizer: eu entrego em tuas mãos a minha vida. Jesus citou outros versículos nessas palavras dele. Aqui ele está citando o Salmo 31, quando Davi,
no Salmo 31, ele começa dizendo: em ti confio, em ti me refugio. E no versículo 5, Davi diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós podemos descansar nas mãos de Jesus, entregando, confiando em Jesus. E percebendo o como nós somos abençoados por estar unidos a Cristo, por estar unidos a Jesus. Deus assim nos abençoe, irmãos, e possamos vencer dia a dia as situações que nós enfrentamos, olhando para aquele que nos fortalece, aquele que nós temos como o nosso Salvador e Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ó Deus, ouvimos tantas vezes, ó Deus, a respeito do poder, da salvação de Jesus, que possamos, ó Deus, compreender o Teu Evangelho, lembrar do Teu Evangelho, ó Deus, sermos fortalecidos pelo Teu Evangelho, ó Deus. Assim o Senhor nos afaste de todo mal, nos proteja dos perigos, ó Deus. Tire nosso medo, tire, ó Deus, as preocupações, e que nós possamos descansar nessa esperança viva, descansar em Jesus. E obrigado por esse dia, ó Pai, por essas mensagens que nós ouvimos sobre a ressurreição, e que realmente seja para nós ressurreição, Páscoa, esperança e paz. Nossa esperança se renova dia a dia, e que os nossos dias sejam dias de paz, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.